toda essa parte de comunicação e nos dá o suporte. Quero cumprimentar todos os presentes. Aqui nós temos profissionais da área, psicólogos clínicos, psicanalistas, acadêmicos de psicologia, convidados externos. Eu sei que entrou em contato comigo pais, mães, pessoas de diversas áreas que se interessou pelo tema, profissionais de outras áreas, profissionais da área de comunicação, da área do direito, principalmente, também se interessaram por esse tema. Então, todos vocês são bem-vindos aqui nessa noite. Obrigado pelo tempo. A gente vai fazer um evento bastante objetivo, mas muito, muito produtivo. No chat também eu vou colocar aos poucos alguns links, informações, tá, para vocês também ter acesso. E esse evento faz parte dessa pós-graduação, é um curso novo que a pós-graduação da Unigran Capital está lançando, Psicopatologia e Psicanálise na Clínica Contemporânea. É um curso formado por 13 módulos, são 390 horas. A convidada da noite, a Andréa Bruneto, é uma das professoras, e junto com ela temos psicólogos, psicanalistas, de Mato Grosso do Sul, de São Paulo, do Paraná, temos médicos psiquiatras também que participam, e a gente buscou montar um programa que atendesse às necessidades contemporâneas da nossa sociedade, assim como este tema que a gente vai trabalhar hoje. Ok? Sobre a escolha do tema, quando a gente fala de ansiedade, depressão, nesse cenário de transpandemia, né, vamos falar sobre as releituras e reedições, é uma degustação do potencial que essa pós-graduação oferece, do alto nível dos seus docentes, como vocês vão ter essa degustação conhecendo um dos docentes, que é a professora Andréia. O foco, então, da noite é discutir o que está nessa pauta atual da sociedade, né, que demanda e demandará muito na área da psicologia e na área da saúde mental. A Organização Mundial da Saúde aponta que o Brasil tem o maior índice do mundo, é o país com o maior índice de pessoas que sofrem com ansiedade, né, já passa, a expectativa é que a gente ultrapasse 20 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade. A mesma Organização Mundial de Saúde, em outro levantamento, apontou que, vou só autorizar mais pessoas, que o Brasil também está entre os países com pessoas entre os países com maior índice de pessoas sofrendo com depressão, né, cerca de mais de 12 milhões. E aí, só para entender um pouco, a taxa média mundial é de 4,4% da população, e o Brasil estima-se que já chegue a 5,8%. Ansiedade e depressão, então, aparecem aí entre os temas que mais geram pesquisas e publicações na área da saúde mental. A pandemia vem como um terremoto e chacoalha tudo e a todos. E no primeiro momento, ainda na primeira onda, o foco estava apenas em esperar a pandemia passar. A gente entrou num modo de pausa e, na sequência, como uma negação ou até mesmo fuga. O foco foi para o pós-pandemia, né, em como projetar a vida naquele novo normal. Esse foi o que foi nos dando sentido por um momento. Hoje, a gente percebe que não dá mais para esperar e nem para pensar no futuro somente. É preciso seguir vivendo através da pandemia. De transpandemia, que a sociologia da educação começou a trabalhar. O convite para a Andréia veio também como uma provocação, mas como um reconhecimento de uma psicanalista que está discutindo essa interface da pandemia no seu novo livro, e aqui eu quero fazer um adendo. A Andréia, que hoje está com a gente presente, é autora de capítulos que compõem um livro que está lançado pela Amazon, que chama Psicanálise e Pandemia, tá? Foi lançado pela editora Aller, em 2020, e é um dos maiores sucessos da Amazon. Então, vocês também vão hoje ouvir de uma autora que hoje faz parte desse livro com grandes nomes e que tem uma grande repercussão nacional por ser um dos poucos títulos que discute psicanálise e pandemia. Isso é muito importante, uma honra, sabendo que ela está em Mato Grosso do Sul e está em Campo Grande. Então, a partir disso, a gente acredita que a clínica psicológica também serve como um grande laboratório, um grande termômetro, que nos permite
mensurar, nos permite tomar dados de como está a nossa sociedade. Então, antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu vou apresentá-la propriamente. Eu sei que muitos aqui já vieram porque conhecem, mas muitos ainda não a conhecem, eu gostaria de ter a honra de apresentar. Andréa Bruneto é professora desta pós-graduação, ela é psicanalista, é psicóloga, é membro do Ágora, Instituto Lacaniano e do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul, autora dos livros Psicanálise e Educação, sobre Éfestos, Édipo e outros desamparados dos dias de hoje, também autora do livro Sobre Amores e Exílios, na fronteira da literatura com a psicanálise, é autora também de diversos artigos publicados no Brasil e no exterior, já viajou várias partes do Brasil ministrando cursos de pós-graduação e também já foi docente da Unigran e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é coautora do livro, como eu disse, Psicanálise e Pandemia, lançado em 2020, está entre os maiores sucessos da Amazon. Depois eu posso até colocar aqui no chat o link dessa obra, que é a mais recente. Então, professor André, agora são 8h10, 8h11, eu lhe entrego a palavra, lhe entrego a sala, fique à vontade. Vou estar como mediador aceitando os pedidos de entrada, e caso os colegas queiram participar, usem o chat, mas que permaneçamos com os microfones desligados. Muito obrigado e um bom evento para nós. Boa noite a todos, muito obrigada, Renato, muito obrigada à Unigran pelo convite. Eu iria falar desse livro mais adiante, mas posso contar um pouquinho, porque a gente tem o horror, que é essa pandemia, né? Passar essa pandemia, que nunca passa, mas tem algumas coisas boas que acontecem nisso, foi esse livro, e tem algumas pessoas que me conhecem, que eu acho que estão aí, tem até uma pessoa que é bem amiga minha, e sabe da minha dificuldade tecnológica, de como eu era uma completa retardada com a tecnologia, mas quando começou essa pandemia, eu descobri que na França eles estavam fazendo jornadas pelo Zoom, e eu entrei de penetra. Alguém me deu o ID, eu dei um jeito de aprender esse Zoom, assisti a jornada deles e pensei comigo, nós vamos fazer assim também. Porque eu vi que tinha vários colegas do campo lacaniano, de vários lugares da França, todo mundo ali discutindo. E aí nós fizemos uma jornada assim, em um mês e pouco. É claro que eu conto com colegas do campo lacaniano que são muito trabalhadores, e depois a Marisa, a Tatiana e o Marcelo fizeram esse livro. Eu acho que o livro saiu em maio, começo de maio, e já foi um sucesso para o campo lacaniano aqui, que ele tenha virado essa referência na Amazon, foi uma coisa completamente inesperada, como muitas coisas boas na vida. Foi isso. Bom, eu tinha pensado em falar sobre 4 tópicos, 4 ângulos. O primeiro, de falar um pouco da psicologia, e falo mais da psicanálise, mas também posso dizer da psicologia e de como tem sido o nosso trabalho durante a pandemia. É uma coisa que eu queria falar rapidamente, para depois entrar no sofrimento das pessoas. Ansiedade, você colocou, me fez o convite, ansiedade, depressão, mas também eu poderia colocar outras coisas aí, eu poderia colocar insônia, eu poderia colocar as fobias, que as crianças estão muito mais fóbicas, tenho escutado muitos relatos. Bom, então um segundo momento seria falar sobre isso, sobre esses sintomas agora intensificados na pandemia, surgidos outros na pandemia, seria um segundo momento. Gostaria também de falar um pouco sobre o negacionismo. O negacionismo, ou se a gente chamar com Freud, a repressão, o recalque desse real que está aí,
e como algumas pessoas conseguem negá-lo, né? Que é uma coisa que também nos assombra no Brasil. E daí, num quarto momento, porque você me disse transpandemia, no começo eu até nem gostei do termo, e depois eu fiquei pensando e produzindo algumas coisas, eu queria, então, dizer como é que a gente pode entender essa transpandemia, e eu queria entendê-la com Freud, com a transitoriedade, transitoriedade da vida. Bom, então, em primeiro lugar, posso dar esse depoimento de como eu comecei essa pandemia, achando que eu não ia atender ninguém, eu nunca tinha atendido online um paciente, eu tinha no máximo dado supervisões, e eu acredito que muitos psicólogos achavam isso, eu achava que, bom, não vai ser possível, eu vou ficar nesse lockdown meses, não vou atender. Peguei um monte de livros, uma sacola de livros do que eu ia ler, colocar todas as minhas leituras em dia, e, na verdade, o real nos mostrou outra coisa. E os psicólogos têm trabalhado como nunca, né? Têm atendido online, têm participado de congressos. Então, foi o segundo ou terceiro dia que eu estava em lockdown, pronto, comecei a escutar pelo telefone, e depois Skype, e depois aprendi como fazer isso pelo WhatsApp, e depois aprendi como entrar num evento, e estamos assim. Daí passei uns meses em lockdown, depois comecei a atender outros presenciais, e agora quando uma pessoa me liga, e para confirmar o horário dela, ela pergunta: Andréia, vai ser online ou presencial? Então, isso mostra que nós, psicólogos e psicanalistas, que nós nos reinventamos para poder trabalhar. Então, eu acho que isso foi um avanço, uma coisa impensável antes dessa pandemia. Tá? Isso que eu queria deixar claro. E eu imagino que isso não vai regredir, isso não vai parar depois que a pandemia passar. Então, a gente está assistindo, tanta live, assim, na minha agenda tem assim 5 opções num dia, de onde é que eu vou assistir. Então, eu imagino que isso tudo, eu estou inscrita num seminário que eu assisto na França, eu estou inscrita num outro que eu assisto em Barcelona. Então, eu imagino que essas coisas não vão passar. Então, isso foi um passo além que a gente deu com a pandemia. Tá? A outra coisa é que a pandemia nos coloca numa situação... Primeiro, que a gente não pensava que essa pandemia iria passar de alguns meses. Então, de certa forma, todo mundo, quando imaginava que isso ia estar resolvido em alguns meses, também estava negando uma coisa que os especialistas ainda diziam. Depois que eu assisti uma live do Átila e a Marino, aí eu pensei, não vai passar em alguns meses, né? Então, e o Renato mesmo já disse, 2 anos. Então, o Renato já colocou até março do ano que vem. Enfim, eu queria ler uma parte aqui que é assim: não podemos deixar de sentir que jamais um evento destruiu tanto do precioso dos bens comuns da humanidade, confundiu tantas inteligências tão lúcidas, ou degradou de forma tão completa o que existe de mais elevado. A própria ciência perdeu sua imparcialidade desapaixonada. Procuram nelas armas para contribuir numa luta contra um inimigo. Bom, parece que é sobre a pandemia agora, mas é Freud falando sobre os tempos de guerra e morte. É um texto de 1915. Então, eu digo isso porque muita gente tem comparado que vivemos como num tempo de guerra. Porque as pessoas estão aí
sofrendo demais, traumatizadas por todas as mudanças, os impasses na vida e, sobretudo, por estarem confrontadas com a morte. Então, a urgência é em sobreviver. E isso, é claro que isso dá sintomas, é claro que isso tem efeitos no aparelho psíquico, porque Freud mesmo diz que não ficamos confrontados o tempo todo com a possibilidade de morrer. A fragilidade da vida, a vida é transitória. Por isso que eu citei esse texto, e Freud fala sobre a transitoriedade. Mas se nós ficarmos todo o tempo pensando que podemos morrer, a vida se vai, se perde o gosto da vida, se perde a libido nisso. Então, nós podemos esquecer que a qualquer momento podemos estar mortos. Mas com uma pandemia como essa, com uma contagem, com tantos mortos, é difícil esquecer. Por isso, diante desse sofrimento, há aqueles que conseguem negar isso, negar muito, negar a ponto de acreditar que uma nebulização, um spray, um feijão milagroso, uma oração para Deus, que mais? Outras tantas quimeras vão evitar o vírus, mas há aqueles que sabem e que se confrontam o tempo todo com isso. O efeito disso é ansiedade, mais do que antes, porque a ansiedade já é humana, já é o demasiado humano. Então, na pandemia, isso se acerba de um jeito intenso. Eu estava vendo, tenho vários exemplos assim. Eu estava vendo um vídeo que foram a uma aldeia perto de Aquidauana, entrevistaram uma menininha de 7, 8 anos, e aí ela dizia ao jornalista que ela estava preocupada porque sua mãe tinha ido para a cidade, e ela disse: todo mundo vai morrer na cidade. Todo mundo vai morrer. Então, eu estou com medo de minha mãe voltar com corona para a aldeia. Então, ela faz aí uma fantasia para tornar a vida mais suportável, de que há alguns lugares onde o coronavírus está e outros onde não está, onde ela está protegida, né? Outro exemplo, uma criança em que diz assim: todos vão morrer. As crianças conseguem pensar mais claramente na morte do que os adultos, porque a repressão ainda não está estabelecida. Freud diz assim, vou ler só um trecho. Ele diz assim: é evidente que a pandemia está fadada a varrer esse tratamento convencional que temos da morte. Na verdade, eu só mudei a palavra guerra para pandemia, tá? Não está mais negada como fazemos no dia a dia da nossa vida, em que somos forçados a acreditar nela. Ou seja, o ser humano gostaria de não acreditar na morte. As pessoas realmente morrem. E não mais uma a uma, mas morrem muitas, frequentemente dezenas, milhares num único dia. E a morte não é mais um acontecimento fortuito. E depois ele vai dizer que as crianças conseguem pensar nisso, que milhares podem morrer, que todos podem morrer. Um outro exemplo de uma menininha que grava um vídeo para sua mãe e ela diz: mãe, eu tô aqui, eu tô viva, tá? Para dizer, a morte é possível. Ela está aí como uma possibilidade que atinge milhares todo dia. Então, as fobias das crianças também estão aí. As crianças que têm fobias e os que atendem sabem que as fobias são muito frequentes, fobias com animais. As crianças têm muita fobia com cachorro, galinha. Galinha, eu estou pensando no caso clássico da fobia de galinha que Ellen Deutsch conta,
mas tem fobia com cavalo, tem fobia com leão, com os bichos mais inimagináveis que uma criança pode nunca ver na vida. Mas agora, uma fobia frequente é a fobia com coronavírus. Então, as crianças retiram desse dado do real o seu objeto fóbico. E aí dizem assim, que tem monstros bem pequenininhos que são invisíveis e que podem matar uma pessoa. Eu escrevi até no Instagram, na minha página, uma situação que eu vivi. Eu fui ao banco, só semana passada que eu consegui saber o que é um Pix, usar um Pix. Então, eu ia pagar minhas contas no banco, no caixa automático. Vocês podem rir aí, mas agora eu dei esse passo tecnológico também. E daí, eu vi uma mãe tentando mexer no caixa automático, e a coisa não funcionava, e seu filho pequeno estava ali, e a criança mexia em tudo, e eu estava com um borrifador de álcool 70, e daí ele, de repente, olha para suas mãos e fica numa angústia, e ele se agita e puxa a roupa da mãe, e a mãe não entende o que é aquilo, e daí eu estava olhando, embora faz alguns anos que eu não atendo mais crianças, mas eu fico observando, atenta, anotando as coisas depois, fazendo um catálogo de exemplos para dar nos seminários. E daí eu disse para essa mãe, ele está com medo de estar com coronavírus nas mãos. E aí ele imediatamente disse, é isso. E aí eu peguei o meu borrifador de álcool 70 e falei, eu estou com álcool 70 que mata. Ele não sabia o que era álcool 70, ele sabia só álcool gel, o menininho. Ele, álcool 70, eu falei, mata corona. Daí eu lavei a mão do menino no álcool 70 e ele fez assim, um alívio assim no corpo de que não tinha mais a morte ali nas suas mãos. Então, mostra aí uma criança, sei lá, devia ter 5 anos, numa angústia de morrer, porque estava com suas mãos lotadas de coronavírus, né? Então, eu acho que isso mostra aí como as crianças estão sofrendo muito. Sem falar de que as crianças têm reclamado que não suportam mais conviver com os adultos, que os adultos estão sendo insuportáveis para as crianças, elas querem voltar a conviver com outras crianças, né? Então, estamos todos confinados. Eu escutei também de alguém essa semana, e é alguém que eu atendo há muito tempo, e que me procurou porque tinha uma preocupação com a morte, e lavava suas mãos para matar os germes de 10 em 10 minutos, vamos dizer, e que hoje já se livrou desse sintoma, e que debocha, e diz, Andréia, porque ele vê eu lavando a mão no álcool gel, no álcool 70, ao entrar na sala, e diz assim, você está lavando a mão mais do que eu. E aí rimos juntos, e essa pessoa me disse assim, se eu tivesse com esse sintoma, como eu estava anos atrás, eu não iria sobreviver a essa pandemia. Então, eu estou dando exemplos para dizer assim, que eu não me atenho como psicanalista a uma porcentagem, porque a psicanálise é a clínica do 1 a 1, da singularidade de cada caso. É isso que faz com que Freud tenha dito, não compreendam rápido demais. Então, por mais que a gente tenha uma compreensão do que são as doenças mentais, do que é a angústia, do que é a depressão, do que é a ansiedade, do que é a neurose obsessiva. Eu digo neurose obsessiva porque é uma classificação, vamos dizer assim, para a psicanálise. Esse exemplo que eu dei há pouco cairia muito bem na psiquiatria como um caso de toque, né? Enfim, então a pandemia entra na história de cada um, de um jeito, já entra na sua história pessoal. Vou dar um pequeno exemplo, né? Como alguém
que, diante da pandemia, volta a sonhar com o objeto de sua fobia infantil. É um adulto, né? Que apareceu logo após a morte do pai. Foi o traumático infantil que definiu sua vida. Já estava muito tranquilo com relação a isso, já tinha simbolizado, elaborado essa história, e ela volta, não como uma fobia, volta como uma formação do inconsciente, que é o sonho, né? Então, ele volta a ter sonhos com esse mesmo objeto que era o do fóbico da infância, relacionando, então, a fobia infantil com a pandemia agora. E qual é o ponto em comum entre uma coisa e outra? A morte do pai. Então, esse sujeito está aí na pandemia, não apenas no medo de morrer, mas reatualizando o luto pela morte de seu pai. Esse é um exemplo de como uma pessoa está vivendo as ansiedades da pandemia, né? Reatualizando sua condição de órfão e desamparado, né? Isso mostra como o drama de cada um se insere nesse drama coletivo que é a pandemia. Então, acho que também tenho escutado muito as pessoas que que já tinham pressão alta controlada e que agora tem verdadeiro, aí sobe a pressão, mesmo com os medicamentos, e tem verdadeira angústia de que tenha que ir ao hospital à noite e voltar contaminado com coronavírus. Outros que não dormem mais do que 2 ou 3 horas, acordam e dormem de novo. Tenho escutado também muitos distúrbios da alimentação, ou estão comendo muito ou não estão comendo. E cada um desses sintomas tem a ver com isso que eu chamei de o drama de cada um, ou do que é o sintoma de cada sujeito. E aí estou usando o sintoma como é para a psicanálise, não para a medicina, mas o sintoma como a posição de um sujeito diante da vida, diante de seu desejo, né? E eu acho que, então, o drama da pandemia, eu vejo até nos sonhos das pessoas. É muito frequente os sonhos, estava pensando isso esses dias, muito frequente os sonhos que as pessoas estão nuas. Freud escreveu sobre isso. Então, esse sonho de estar nua é um sonho frequente e que Freud relaciona com isso de estar desamparado, de estar sem proteção diante do outro aí como, eu estou dizendo o outro como Lacan diz, o grande outro, esse outro simbolizado. Então, as pessoas têm sempre muitos sonhos de estarem nuas. E agora eu tenho percebido durante a pandemia uma versão desse sonho que é assim: as pessoas estão sem máscaras na rua. Não precisa mais estar nua. Estar sem máscara na rua é como estar nu. É estar desamparado de que algo pode chegar e lhe atingir. Então, são esses exemplos que eu estou dando, são exemplos do que eu estou escutando dia a dia na clínica, né? Não sei quantos minutos eu já falei, Renato. Foram 20. 20, tá. Então, falando agora um pouco sobre o negacionismo. Digo dessa forma porque é a palavra como está sendo mais usada intensamente aí na imprensa, nas lives, que o negacionismo eu vou chamar com a psicanálise de repressão. É a palavra mais traduzida. A melhor tradução do conceito freudiano seria dizer recalque. Tá? Recalque, não repressão. Porque a palavra repressão, em português, pode significar uma força que venha de fora. A gente diz assim, a polícia reprimiu
a greve, a manifestação, a gente não diz recalcou. Então, eu creio que a palavra melhor seria recalque. O ser humano vive utilizando o recalque. É humano, é esperado isso. Freud mesmo disse, não podemos conviver com a ideia de que vamos morrer a cada minuto. Temos que recalcar isso, esquecer isso. E aí, Lacan diz de outra forma, nós temos uma ignorância do real, temos que ignorar o real, o que pode nos atingir. Eu estava lendo hoje de manhã uma revista que tem matérias excelentes sobre a pandemia, e tem um texto do Alain Badiou, e ele diz assim: parece que o desafio da pandemia está em toda parte, dissipando a atividade da razão. Ele diz isso como filósofo, obrigando os sujeitos a tristes efeitos, fabulação, oração, profecias, maldição. Então, Freud diz assim, o sujeito precisa recalcar que há esse vazio, que há isso que ele não sabe, que a vida é transitória, né? E precisa ignorar isso para continuar vivendo. E eu acho que as pessoas fazem isso, às vezes, pouco, às vezes, muito. Eu escuto pessoas que dizem assim, faz uma semana que eu não assisto mais o jornal, porque eu não quero saber de todos os índices. É uma forma de virar o rosto para esse real, de que se morre quase 4.000 pessoas na última semana no Brasil, que nós estamos caminhando para 400 mil vidas perdidas, milhares dia a dia, é como na guerra. Por isso que eu mudei a palavra e li esse parágrafo de Freud. Então, a crença no miraculoso tem um efeito de acalmar uma angústia. Tem um efeito que alguns usam um pouco, mas há aqueles que negam completamente, não querem saber e saem à rua assim, desmascarados. Vou dizer desse jeito. Desmascarados quer dizer com a máscara nos olhos. É claro que isso fica muito pior quando quem está à frente do país, quando nós temos um governo que promove esse negacionismo a todo custo, né? O todo custo a gente vê sendo contado em quantos dia a dia. Bom, eu acho que há aí também uma posição diante do saber. Eu vou dizer isso com Lacan. Há aqueles sujeitos que querem saber do vazio, da castração, da morte, do furo que há, de que a vida tem uma transitoriedade. Eu acho que as pessoas que procuram os consultórios psicológicos e psicanalíticos são essas que querem saber da verdade. É por isso que eu tenho praticamente pacientes, analisantes, que me falam de suas angústias, de suas ansiedades, de como estão deprimidos diante disso. E não tenho praticamente ninguém que me procura que esteja para negar tudo isso. Porque quem quer negar verdadeiramente o que nós estamos passando agora não vai procurar um psicólogo, não vai procurar um analista. Vai procurar um outro caminho, vai procurar um spray, vai procurar um... Bom. Então, isso mostra uma posição dos profissionais psicanalista, psicólogo, psiquiatra, né, que é de estar aí escutando aqueles que não podem negar esse real, né? Acho também que muitos que negavam, a partir do momento
a partir do momento que se deparam com isso tão próximo, não conseguem mais fazê-lo. Então, muitas pessoas que viam a pandemia de um jeito, quando os vizinhos, os amigos, as pessoas da família começaram a adoecer e morrer, veem de outra forma. Então, e também aí ficam doentes por isso. E embora, já que nós estamos aqui numa situação que pode ser comparada ao que Freud falou sobre a guerra, é preciso que a gente pense da seguinte forma. Freud entendeu o que é a pulsão de morte, o que é a repetição, de como as pessoas repetem as situações que as fizeram sofrer. Ele se pergunta por que alguém repete o que foi traumático. E essa pergunta que ele faz em seu texto Além do Princípio do Prazer, ele se atém a essa pergunta sobre a negação aí, e sobre a repetição, a partir do traumático das neuroses de guerra. Então, por que as pessoas, terminada a guerra, adoecem? Então, sobreviveram, os que têm alguma sequela no corpo se trataram, mas por que daí, no pós-guerra, é que vem essa imensidão de casos do trauma pós-guerra? Vamos dizer assim, o pós-traumático, o acidente, e aí há o pós-traumático. Seria isso para Freud uma questão. Então, a gente pode pensar, o que eu queria dizer com isso, sem parecer pessimista, é que depois que essa guerra, pandemia passar, vamos dizer assim, que controlarmos o vírus com a vacina, que ele parar de circular como está agora, que as pessoas puderem sair e fazer as coisas que faziam antes. Claro que nós não temos assim um confinamento sério no Brasil, não tivemos nunca, mas eu sei que as pessoas estão fazendo as coisas de sua vida muito regradas. Então, quando as pessoas puderem sair e aglomerar como faziam antes, será que aí sim não vamos ter os casos de ansiedade e depressão, mais até do que agora? Por que eu coloco essa questão para vocês? Pensando exatamente naquilo que Freud trabalhou, eu não sei se daria para dizer como um conceito, porque ele não se deteve assim o suficiente para dizer que isso era um conceito, mas ele teorizou sobre os fracassados do êxito. Então, nos fracassados do êxito, ele vai dizer de muitos casos de pessoas que passam por situações muito difíceis na vida, uma guerra, sobreviver a uma guerra, ou a uma doença, ou a um processo muito sério na família, e depois, quando isso passou, que já podem se alegrar porque isso está superado, aí caem doente, aí sucumbe à doença mental. Isso ele chamou de o fracasso no êxito. Quer dizer, durante aquele momento, não se podia sucumbir, porque se sucumbisse ali, não se sobreviveria. Então, quantos de nós não estão mantendo uma determinação e uma força para ir adiante, para sobreviver, para se cuidar, para não ser acometido pelo vírus, e vamos ver o efeito disso depois, quando tiver êxito em sobreviver. Porque eu acho que quando as crianças dizem todos vão morrer, ou mandam uma mensagem para a mãe e diz: olha, mãe, estou aqui, eu estou viva, tá? É para dizer que a morte está aí rondando como uma possibilidade a todo momento, né? A todo momento.
Então, por hora, nós estamos lutando bravamente para sobreviver. É a nossa urgência. É sobreviver, ter êxito nisso, sobreviver a essa pandemia, sobreviver a essa guerra, vamos dizer assim, e o efeito que ela vai dar em cada um de nós, a gente ainda vai saber depois, porque nós estamos, então, agora, num momento que é de transição. No começo, Renata, eu não gostei dessa transpandemia que você me deu aí, esse significante, mas agora eu quero dizer que eu gostei bastante. Então, nós estamos, assim, numa transição. É certo que a vida de qualquer um é uma transitoriedade. É isso que Freud diz em seu texto sobre a transitoriedade, que eu sugiro a vocês lerem, porque é um texto formidável. E esse trecho que eu li também para vocês é um trecho antes desse artigo sobre a transitoriedade, é um artigo de Freud que se chama Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte. Então, ele divide esse texto em duas partes, que é a desilusão da guerra, foi aí que eu li, transpondo a palavra pandemia, e depois há um outro item que é nossa atitude para com a morte. E eu acho que nós estamos vivendo isso, como Freud fala aqui da guerra. Então, a transitoriedade é da vida, mas também a transitoriedade é desse momento que nós estamos, nessa transposição, numa transpandemia, vamos dizer assim. E eu queria também lembrar que no seminário 22 de Lacan, é esse seminário bem difícil que a gente tem estudado no Ágora, no fórum, que é real, simbólico e imaginário, Lacan diz assim: eu acredito no ato falho. Ele diz: o ato falho é um ato assertivo, né? Quer dizer, ele aposta no inconsciente. E o ato falho é revelador de um lugar, de um transitivo, de um além. E a chave é o trans, é uma transterritorialidade do humano, né? Então, tem uma coisa que Alain Badiou diz nesse texto que eu li hoje de manhã, que ele diz assim, que o que vai nos ajudar a sair dessa pandemia, assim que formos vacinados, porque daí ele está pensando não só somos vacinados, o vírus diminui enormemente a circulação, ele diz, mas estaremos fechados, cada um em seus lugares, né? E ele diz, é preciso daí sairmos para um transnacional. Ele diz isso como um filósofo, e eu entendi isso que Lacan chama como transterritorialidade, ou seja, que possamos ir além, inclusive das relações que tínhamos com as pessoas, que nós possamos fazer laços, apostar no ato falho, que ele é trans, ou seja, apostar no inconsciente, apostar que essa pandemia, a guerra, toca no singular de cada um. Freud chamou isso da neurose de cada um, né? Então, para Freud, é normal que sejamos neuróticos. Então, que cada um, nesse momento, nessa transição dessa pandemia, não apenas espere ela passar, mas que construa o que da pandemia toca no seu sintoma singular, para que depois que a pandemia passar, cada sujeito tenha construído um pouco sobre si mesmo nesse período, até para se haver com os sofrimentos que vai poder sentir depois, quando sobreviver. Bom, eu acho que era isso que eu tinha pensado em dizer.
não, só uma coisa, não falei muito de doenças, das histórias das depressões. Eu vou deixar isso para a disciplina em que eu vou dar sobre a história da psicopatologia, tá? Mas foi muito interessante, e principalmente eu já quero sair com uma pergunta aqui, que a gente tem ainda um tempinho. Isso, aos colegas que nos acompanham, se quem gostaria de fazer alguma pergunta, use o chat, por favor, escreva aqui sua pergunta, que eu vou ler para a professora. Mas, André, eu queria que você voltasse, porque, para mim, a surpresa dessa sua fala é você nos trazer esse processo, talvez agora do pós, né? A partir da análise do Freud, comparando com a guerra, desse alerta que você nos liga, nós profissionais, psis, sobre, gente, talvez, não que você deixou bem claro que não quer ser pessimista, mas há ainda uma onda de impacto, né, desse pós-pandemia, de impacto da saúde mental. Minha pergunta vai ser, essa demanda que vem por aí, né, desse pós-trauma, se a gente puder dizer assim, por um processo de que quem está conseguindo se manter agora está num processo de contenção dessas angústias e vai depois em choque com o normal que vier, ou a ausência desse peso, entrar em choque, ou estaria num processo depois de uma desanestesia? O que se dá o sucumbir depois de um trauma? Eu não posso dizer assim no geral, né? Porque a psicanálise é da singularidade. Pode ser que algumas pessoas que estejam lidando com suas angústias agora e entendendo agora não tenham isso também. Não quer dizer que todo mundo vai ter. Pode ser sim que algumas pessoas estejam passando anestesiadas por isso, ou numa certa contenção para não sofrer demais. Eu tenho pessoas bem próximas de mim que sabem, por exemplo, que eu estou lendo os jornais, que eu quero saber dos índices, quero saber como estão as coisas na Europa, e já me dizem assim, não me fale das matérias que você leu hoje. Já dizem assim, não me fale. Então, esses que estão assim negando a gravidade agora, eu tenho preocupação no depois. Mas eu não posso saber de como vai ser cada um. Né? Ótimo. A Fabiana Silvestre, que aqui nos acompanha, nossa querida, está fazendo uma pergunta e já um convite aqui. Dada a continuidade, a ampliação, infelizmente, dessa pandemia, se talvez um segundo volume, se tem previsão de um segundo volume de livro avançando sobre a psicanálise e pandemia. Talvez remarcar os seminários, né? Bom, na verdade, esse livro já está na terceira reimpressão. Eu não sei, eu imagino que alguns colegas meus do fórum e do Ágora estejam aqui. Então, também tem que convocá-los. Vamos ver. Por hora, a gente não tem nada programado, Fabiana. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Alguém quer fazer uma participação? Vários. Muitos elogios, tá, Andréia? Muita gente, emojis dessa nova linguagem gráfica, sendo a explanação, a Micaela, a Luciana, Jandes também dando excelente, Gilvan, parabéns, Andréia, excelente, Fernanda Oliveira, maravilhoso, um respiro no meio do caos, Lucas Maciel, maravilhoso, Andréia. Eu vi aqui que a Tatiana escreveu, quem sabe sair o segundo volume. Ela foi uma das organizadoras do livro, olha aí. Tá aí, jogo para você, Tatiana. Maristela está entre nós, Maristela, por favor. Pode abrir seu áudio.
Maristela levantou a mão. Maristela, o quê? Maristela, minha irmã? É. Essa foi uma coisa boa da pandemia. Minha irmã voltou a morar em Campo Grande. Ah, bem-vinda de volta. Ela levantou a mão aqui, Maristela, fale conosco. Renato, não, é a primeira vez que eu estou participando desse tipo de reunião. Eu sou mais atrasada ainda que a Andréia com tecnologia. Tá certo. Foi isso, mas eu adorei, viu? Adorei assistir. Obrigada. Ah, gente. Então. Ó, Maristela segue levantando a mão. Maristela, levanta a mão. Ela não sabe que tem que abaixar essa mãozinha. Uma pessoa perguntou se tem esse livro em PDF. Ele tem ele em e-book. Ele está em e-book, eu acho que ele custa baratinho em e-book pela Amazon. Isso, gente. Bom, então já vamos encaminhando para os finalmentes, né? Eu quero agradecer, nós tivemos pico de 72 pessoas online, tá? E agora, já no final do evento, a gente ainda segue com 67. Então, muito obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, André, acho que você nos deixou muito à vontade, de uma maneira bem informal, bem de conversa, quase um grupo de estudo, quase um trabalho de supervisão, compartilhando alguns casos, e eu acho que essa é a linha mesmo da nossa pós. A gente construiu uma pós pensando na aplicação prática do ser e agir, né, de si. E aí, nos encerramentos técnicos, gente, todos aqueles que estão inscritos pelo Even vão receber o certificado online, tá, de participação. Aqueles que ainda não estão inscritos podem se inscrever e o certificado vai chegar no e-mail de vocês. Eu vou colar aqui mais uma vez. O livro da Andréia está na Amazon. Eu vou também colar o link dele aqui, tá? Só um minutinho que eu vou pegar. Na verdade, é o livro do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. Eu tenho um texto ali, mas tem texto dos colegas daqui, tem texto de colegas de fora do Brasil e de fora do país, que nós convidamos para compor o livro. O livro está muito bom. Consegui já localizar. Vou postar aqui. Pronto, é um link grande, porque eu copiei e já colei, tá? Uhum. Gente, André, suas últimas palavras para a gente encerrar. Muito obrigada a todos, e eu vou estar falando mais de psicopatologia. Eu fui, durante anos, professora de psicopatologia, e agora, nessa pós, vou pegar os meus alfarrábios e vou falar de tudo isso de novo nessa pós na Unigran. Muito obrigada pelo convite. Então, a todos, mais uma vez, obrigado pela presença e participação. Em todos os nossos contatos estão disponíveis também na página, tá? Tem WhatsApp, tem e-mail, tem link. A gente é bem próximo. Quer falar com a gente? Todos os caminhos estão abertos, tá bom? Esperamos você. E outra coisa que eu queria dizer, que eu fui professora durante anos na Unigran, desde o começo do curso em Dourados, né? Então, agora eu estou voltando aí para pós-graduação. É isso aí. Seja bem-vinda. A gente estava com saudade. Ok? Ok. Então, a todos uma boa noite, descansem, cuidem-se, com máscara, com álcool gel, e cuidem da saúde mental também, tá? Boa noite para todos. Estou encerrando.